Era abril de 2012, quando eu tive a minha primeira filha. Nessa época, eu já havia alcançado alguns marcos essenciais na minha carreira. Havia concluído mestrado em administração, tinha passado em 2 concursos públicos para professora e estava de volta à minha terra natal, Recife. Quando eu engravidei, eu estava como coordenadora do curso de hotelaria da UFPE e eu dei conta de trabalhar praticamente até a véspera da minha filha nascer. Depois disso, passei 1 ano na Inglaterra, durante o doutorado sanduíche do meu marido, sem nenhuma rede de apoio. Foi um período muito desafiador, pois a minha filha chegava a acordar 5 vezes durante a noite para mamar. Eu estava desesperada, me sentindo um zumbi. Mas graças a Deus, achamos uma enfermeira especializada em sono que nos ajudou a passar por essa fase e voltamos a dormir a noite toda. Cerca de 2 anos depois, e recuperada dessa fase, que foi uma das mais desafiadoras da maternidade, eu engravidei da minha segunda filha. Eu precisei nesse momento escolher dar uma pausa na carreira acadêmica e adiar o doutorado, que iria me levar cerca de 4 anos. Eu sabia que seria muito exaustivo estudar e escrever uma tese com 2 crianças pequenas e um marido finalizando o doutorado. Ia ser uma loucura. Como eu já tinha estabilidade na universidade, eu resolvi desacelerar e focar na maternidade. Mas o fato é que o trabalho sempre foi uma parte importante na minha vida. Não trabalhar fora nunca foi uma opção na minha cabeça. Eu optei em desacelerar e adiar alguns planos de carreira em função da maternidade. Mas eu nunca pensei em deixar de lado a minha profissão para me dedicar exclusivamente à maternidade. Eu queria ser uma profissional realizada, mas também ter tempo para ser uma boa mãe. Aquela que tem tempo para educar, para participar diretamente na criação dos filhos. Quando eu entrei como professora efetiva da Universidade Federal de Pernambuco em 2009, parecia ser um mundo perfeito, pois eu sempre sonhei em ser professora universitária. Como concursada, finalmente parecia tudo estável. Mas, 10 anos depois de entrar na universidade, aquele sonho cor-de-rosa começou a desabar. Eu me sentia muito frustrada com o trabalho, com o jeitinho brasileiro, com as injustiças que eu via acontecer na universidade, de ser chamada de ingênua, de trabalhar com afinco, mas ver um sistema injusto de reconhecimento e falta de meritocracia. Eu acho que talvez ter sido gestora e não apenas professora me fez conhecer os bastidores da universidade. Eu percebi também que eu tinha uma ilusão de independência e autonomia na vida acadêmica. O que eu sentia de verdade era que aquela burocracia estava me sufocando. E ao olhar para a trajetória de outras amigas professoras e testemunhar o quanto elas também estavam sofrendo com um sistema cheio de burocracia e injustiças, eu me dei conta que eu não iria suportar ficar mais 25 anos da minha vida naquele ambiente de trabalho. Sim, eu precisei de 10 anos para chegar a essa conclusão, mas eu resolvi dar um basta. Eu precisava ter mais liberdade e autonomia. Resolvi, então, tirar do papel o Projeto Canadá, que eu tinha engavetado lá em 2007, quando tinha terminado meu mestrado. Sim, antes de ter minha primeira filha, eu estava prestes a fazer entrevista para vir para o Quebec, a parte francesa aqui do Canadá. Mas algo inesperado aconteceu. Uma grande amiga, professora e minha mentora, Luz Barbosa, me disse: "Mas Juliana, vai abrir concurso aqui no departamento. Vai ser uma chance de ouro para você, uma oportunidade única. Por que você não tenta fazer? E se você não gostar, daqui a alguns anos você pode pedir uma licença para ter uma experiência no Canadá." Foi um momento de muita dúvida para mim. Mas se eu não passar? Mas e a frustração do meu marido, que já está estudando francês há quase 2 anos para essa entrevista de seleção? Mas e o meu sonho de ser professora universitária também? Será que eu quero mesmo começar tudo do zero no Canadá? Será que se eu for para o Canadá agora eu vou virar dona de casa e guardar o meu mestrado na gaveta? Será que eu vou ficar sempre me perguntando: e se eu tivesse feito o concurso, como seria a minha vida?
Mesmo com todas essas dúvidas e relutante, eu tomei coragem e conversei com meu marido. Aquelas conversas longas de varar a madrugada, sabe? Chegamos à conclusão que era um projeto em que os dois precisavam estar plenamente convencidos para poder dar certo. Não adiantava somente ele querer vir para o Canadá. Mudei então a rota para a minha vida profissional no Brasil e prestei o concurso na UFPE e também na UFPB. Passei um ano em João Pessoa e depois finalmente consegui ser chamada e voltei para Recife para dar aulas no departamento em que eu havia me formado. Parecia um sonho voltar à minha casa acadêmica. Cerca de 10 anos depois, com todas as experiências negativas que tinha vivido na minha pele e o sentimento de frustração que eu contei para vocês, eu resolvi ouvir o conselho da minha mentora. Pedi uma licença sem vencimentos na UFPE e me mudei para o Canadá. Era setembro de 2018. Eu estava disposta a recomeçar a minha vida profissional do zero, fazer uma transição de carreira. Eu tinha até 3 anos de licença para fazer isso e decidi se voltaria ou não para o Brasil. Depois da fase inicial de adaptação das meninas, eu comecei a estudar novas possibilidades de carreira. Minha cabeça estava a mil. Eu estava super empolgada com tantas possibilidades. Fazer doutorado em educação e ser professora universitária aqui no Canadá, ou começar a dar aulas de algo completamente novo e empolgante. Eu fiz cursos diversos para tentar descobrir novos caminhos, sobre criatividade, meditação e bem-estar digital. Também contratei uma mentora de transição de carreira, que se tornou uma grande amiga e conselheira, a Thelma Abraão, que também morava fora do Brasil, nos Estados Unidos, e sem rede de apoio. Ela era e é um grande exemplo de quem tinha recomeçado do zero com um projeto no Instagram e construído uma carreira de sucesso. Foi assim que, unindo tudo que eu tinha lido, pesquisado e estudado durante cerca de 2 anos, que eu idealizei um método que deu o nome de Digital Equilibrium e comecei um perfil no Instagram em dezembro de 2019. Como professora e pesquisadora, eu achava o método lindo, mais do que perfeito. Havia descoberto os 3 eixos para sair do caos para uma vida digital equilibrada. Reequilíbrio consigo, por meio da meditação, o reequilíbrio digital, por meio do bem-estar digital, e o reequilíbrio dos relacionamentos. Eu havia lido, pesquisado artigos científicos e feito cursos online sobre bem-estar digital, Digital Wellbeing, na Universidade de York. Fiz também uma formação de instrutora de meditação Mindfulness, ou atenção plena, no Instituto Canadense Mindfulness Without Borders. E estava fazendo a minha prática final do curso quando veio a pandemia. Apesar dos meus esforços, parecia que a coisa não crescia tão rapidamente no online. Pelo menos não tão rápido quanto eu esperava. E no offline, também não conseguia dar as minhas aulas aqui no Canadá como instrutora de Mindfulness por conta do lockdown. Foi quando eu passei por um momento muito desafiador na minha vida. Eu comecei a me questionar como mãe e profissional. Parecia que eu não era suficiente boa em nada. Não entendia porque eu parecia me esforçar tanto, mas não conseguia evoluir em nada direito. Para piorar, os impactos emocionais do isolamento social durante quase 3 anos aqui também estavam respingando em mim. Eu percebi que estava perdendo aos poucos a minha autoconfiança. Eu, que sempre tinha sido aquela mulher corajosa, audaciosa, entusiasmada, cheia de energia. Parecia que alguém tinha me roubado de mim mesma. Comecei a questionar a minha escolha de ter deixado para trás uma carreira estável na universidade no Brasil, de ser uma mulher independente financeiramente. Resolvi, então, voltar para a terapia, com uma psicóloga que já conhecia toda a minha história, para entender melhor o que estava acontecendo com aquela mulher que eu costumava ser. Onde é que estava aquela Juliana autoconfiante e destemida? Como eu poderia sair daquela sensação de falta de competência e começar a escrever um capítulo diferente na minha vida? Na mesma época em que voltei para a terapia, em agosto de 2022, eu também entrei numa mentoria que iria mexer completamente comigo. Muitas das minhas crenças limitantes foram quebradas, sem dó nem piedade. Eu tive um feedback de um lançamento do meu curso online com o mentor, o Gustavo Vanassi, que balançou comigo. Ele me provocou a parar de falar com todo mundo e disse: Juliana,
Pare de ser a pomada minâncora, que é a solução genérica para tudo. Seja única e autêntica. Pare e se pergunte: quem é o grupo de pessoas que você realmente se identifica e pode ajudar de verdade? Por que você não fala para as mães judidas que trabalham fora, que não tem rede de apoio, ajuda de ninguém, que não tem tempo nem para morrer? Juliana, você é essa mulher que se transformou e achou tempo para você. Pare e pense agora. Quem era a Juliana de antes e a Juliana de hoje? Qual foi a sua maior transformação? Gente, eu juro que eu assisti 5 vezes esse feedback e passei semanas processando tudo que ele me falou. Qual é a sua maior dor? Quem você realmente quer ajudar? Quem é a Juliana ontem e hoje? Foi quando eu resolvi parar e listar quem era a Juliana antes e depois de tudo o que eu estava vivendo como mãe que trabalha e não tem rede de apoio. Agora, não era mais sobre o método teórico, mas sobre aquilo que eu tinha vivido na minha pele. E comecei a achar as respostas. Eu era uma mãe sobrecarregada, uma mãe perfeccionista, uma mãe estressada, uma mãe culpada, uma mãe sem tempo para nada, uma mãe sem tempo para autocuidado. Hoje, eu sou uma mãe que sabe pedir colaboração das filhas, uma mãe que briga contra o próprio perfeccionismo e começou a dizer para si: você não precisa ser perfeita, mas presente. Uma mãe que aprendeu a rir do estresse, que adora contar história e tirar onda da vida. Uma mãe que se nega a continuar carregando o peso da culpa. Uma mãe que consegue ter tempo para o que realmente importa, para ela. Uma mãe que decidiu ter tempo para autocuidado de uma forma simples e realista. Uma mãe que começou achando 45 minutos para si e hoje tem 2 horas de tempo livre e 4 horas de trabalho por dia, mesmo sem rede de apoio. Eu finalmente percebi que eu precisava pausar, calçar as sandálias da humildade e refletir sobre o que os meus 2 mentores, o Vanassi e a Thelma, haviam me dito. Juliana, não basta ser uma boa professora. Você precisa entender a quem você quer ajudar. Eu refleti sobre todos os conselhos deles e resolvi fazer uma turma de voluntários no final de 2022. Juntei um grupo de 10 pessoas e passei 3 meses totalmente dedicada a eles. Mês de Natal, Ano Novo, férias, focada em entender aquele grupo e suas dificuldades. Eu fiquei obstinada em entender quais eram as verdadeiras dores daquele grupo. Entendi com essa minha turma que a grande dor da mãe profissional era a falta de tempo e a culpa de não ter tempo suficiente para dar conta de tudo. Eu vi claramente que a realidade e as dores dessa mãe que trabalha fora é muito, mas muito diferente de homens, de mulheres sem filhos e até de mães que não trabalham fora. O que nós mães que trabalhamos conseguimos fazer com o tempo é quase um milagre. O nosso tempo é realmente escasso e os nossos conflitos pessoais e profissionais são únicos. Eu percebi que o Vanassi tinha razão. Eu não poderia mais falar com todo mundo. E eu finalmente tomei coragem de falar apenas com aquelas mães que trabalham fora, pois eu conheço profundamente as suas dores, pois afinal, essas dores eram minhas também. Hoje, eu tenho a certeza de que todo sofrimento e desafios que eu passei e superei teve um porquê. Desde a minha carreira no Brasil, os conflitos e questionamentos durante minha transição de carreira e minha vida pessoal aqui no Canadá. Hoje, eu consigo enxergar que o problema é a solução. Em outras palavras, a minha dor me ajudou a sentir na pele, não só na teoria, o que é achar tempo sendo profissional e mãe, sem rede de apoio, e a descobrir o meu propósito e a quem eu quero e posso ajudar. Hoje eu quero continuar nesse projeto, não só por mim, mas por todas as mães que trabalham fora, que se sentem culpadas por não terem tempo para dar conta de tudo. Hoje eu continuo por todas as mães estressadas e sobrecarregadas que não se sentem acolhidas até pelos seus maridos. Hoje eu continuo porque eu sei como dói querer construir ou recomeçar sua carreira para se sentir realizada e independente após ser mãe
e ouvir alguém dizer que seu trabalho não é importante ou que você não precisa trabalhar, só cuidar das crianças. Não! Eu não quero ser sua mãe dona de casa, com todo o respeito por quem se sente realizada nesse papel. Mas essa não sou eu. Eu quero ser mais do que mãe. Eu quero ser uma profissional realizada também. Ao mesmo tempo, eu não quero mais carregar nas minhas costas o cobertor gelado e pesado da culpa materna de nunca ser boa o suficiente, de nunca fazer o suficiente. E eu estou determinada a ensinar outras mães a tirarem esse cobertor de suas costas também. Eu quero que mais mães sintam que é possível resgatar mais tempo para si, que elas não são egoístas se tirarem um tempo de autocuidado ou para descansar, que não precisam cuidar da casa sozinhas, que não precisam se matar de trabalhar ou de cuidar de tudo sozinhas até ficarem doentes. Eu não quero ver mães sofrerem por não serem entendidas ou acolhidas nas suas dores. Eu quero ser aquela que acolhe essas mães. Eu quero ajudar outras mães a diminuírem o volume da autocrítica, que fica sussurrando no nosso ouvido. Você precisa fazer mais. Ou você não é boa o suficiente. Ou você não faz nada direito, nem em casa, nem no trabalho. Eu quero ajudar outras mães a se libertarem da necessidade obsessiva de serem perfeitas. Eu quero ajudar outras mães a não ficarem se comparando com outras mães nas redes sociais. Eu quero, enfim, dar liberdade a outras mães e ensiná-las a escolher como querem gastar o seu tempo, sem desperdiçar os seus preciosos minutos de sono, de descanso, de trabalho, de seus relacionamentos, com distrações digitais que gritam o tempo todo pela nossa atenção, ou que nos fazem sentir mães e profissionais insuficientes. É por isso que eu vou continuar ajudando mães que trabalham fora a resgatarem 2 horas do seu tempo todo santo dia para fazerem o que bem quiserem. Porque toda mãe merece ter mais tempo. E se você é uma mãe que trabalha fora como eu e sente essas mesmas dores, vem comigo, que eu estou aqui para te ajudar. E se essa história te inspirou ou te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras mães. E se quer continuar aprendendo mais comigo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder novos vídeos.